Irmãos, bom dia. Uma alegria estar aqui de volta, para podermos compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. É sempre uma alegria e um desafio muito grande pregar a palavra e trazer, ao coração dos irmãos uma mensagem de conforto, de esperança. Para isso que a palavra de Deus nos é dada. Quero ler com você João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Leremos os versos 1 a 14. Eu vou ler na versão Almeida, século 21. Se a sua for um pouco diferente, quiser só ouvir, fique à vontade. Tendo dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e entrou ali com eles. Judas, o traidor, também conhecia o lugar, pois Jesus havia se reunido ali com os discípulos muitas vezes. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, e chegou ali com tochas, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que estava para lhe acontecer, adiantou-se e perguntou: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes disse: sou eu. E Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, afastaram-se e caíram por terra. Então Jesus lhes perguntou mais uma vez: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus lhes respondeu: já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai estes ir embora, para que se cumprisse a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro desembainhou uma espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Por acaso não beberei do cálice que o meu pai me deu? Então o destacamento, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. E conduziram-no primeiramente a Anás, pois ele era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Caifás havia aconselhado os judeus, dizendo ser melhor que um homem morresse pelo povo. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. E ela por si mesma é poderosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos exortar. Pedimos que ela cumpra esse propósito, que ela venha ao encontro dos nossos corações e comunique a vontade do Senhor para nós. Usa o que prega e dê a tua graça, Senhor, àqueles que estão ouvindo, para que compreendam, iluminados pelo teu Espírito, essa mensagem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título desse sermão, na verdade eu modifiquei o título, porque as nossas Bíblias trazem aí, a maioria das nossas Bíblias começam a relatar a morte de Jesus. Talvez esse seja o subtítulo, que vem aí. Jesus é preso e esse é o caminho que ele vai seguir até a crucificação. Esse é um texto fundamental no contexto geral, a partir do capítulo 12 de João. Porque esse é um momento que define tudo aquilo que Jesus havia dito e vinha de encontro à esperança que já estava no coração dos seus discípulos. Por isso que eu coloquei esse título, Nós temos esse costume de citar aquele ditado, A esperança é a última que morre. E eu fiz esse título pensando exatamente em contradizer essa expressão da nossa cultura. A esperança não morre. A esperança não morre. E por que esse título? E por que nós vamos falar de esperança? Porque essa é uma mensagem de esperança, embora o texto de João esteja falando de morte.
Meus irmãos, é muito importante você agora entrar em conexão com aquilo que está acontecendo com os discípulos nesse momento. Pensa você, se alguém que você gosta muito, um parente, uma pessoa muito próxima, muito querida, se ela dissesse para você, eu tenho poucas horas de vida, o que você sentiria? Pensa na pessoa que você mais ama. Pensa em alguém em quem você deposita confiança, te dissesse, eu só vou viver mais algumas horas. Pensa nisso. É quase insuportável, né? Só de pensar. Na perspectiva dos discípulos, é exatamente isso que Jesus está dizendo para eles. Jesus tinha acabado de cear com eles, né? O contexto imediatamente anterior é esse. Jesus havia ceado e agora ele começa a deixar mais claro ainda uma conversa que ele tinha iniciado lá no capítulo 12 do Evangelho de João, e João vai narrar isso. Olha, eu estou prestes a morrer. Pensa, meus irmãos, que o amor que já havia entre eles seria suficiente para que qualquer coração dos seus discípulos, de um dos discípulos, não mais ficasse quieto ou tranquilo com essa notícia que Jesus estava dando. Mas não é só isso. Não é só isso. A gente precisa dar um passo além. Não é só uma pessoa que eu gosto dela, que está dizendo para mim que vai morrer. Não é só um amigo querido. Meus irmãos, o que o texto de João está dizendo é que Deus está dizendo que vai morrer. Vocês conseguem entender a dimensão disso? E aqui você tem que estar, né, minimamente familiarizado com o contexto em que os judeus, eles tinham essa expectativa de que o Messias, quando viesse, ele não só seria um homem, mas ele inauguraria uma nova era, um novo tempo. Inauguraria uma nova criação. É isso que todos os discípulos aprenderam desde criancinha. Sabe que um judeu, por volta de 5 anos de idade, já sabe quase todo o Pentateuco de cor em hebraico. Eles são ensinados, né, desde cedo a leitura das Escrituras, leem todos os sábados nas sinagogas as Escrituras e aprendem. Ele é cantada justamente para facilitar, né, que seja decorado. As crianças participam disso. Esses discípulos cresceram nessa cultura. Esses discípulos cresceram acreditando que um dia Deus enviaria o seu Messias para libertar o seu povo. E muito mais do que só o contexto aqui do primeiro século, né, e da dominação dos romanos, havia uma expectativa de uma nova criação, de que Deus restauraria todas as coisas na pessoa desse ungido. É isso que está em jogo. É isso que Jesus está dizendo agora para os seus discípulos, e parece, né, pelo que nós vamos ler aqui no nosso texto, que o coração de alguns chega ao desespero. E é isso mesmo, desesperar, é perder a esperança. Para alguns, a esperança morreu. Para alguns, a esperança, ela deixou de ser aquilo que estava anunciado pelos profetas. Aquilo que havia sido dito e profetizado por Moisés, por Isaías, por Jeremias. Tudo isso estava indo embora. Pensa, meus irmãos, uma palavra dessa de Jesus não significa apenas que ele vai morrer. Significa que Deus está morrendo. Significa que agora aquela crença, aquela expectativa que os discípulos tinham depositado em Jesus Cristo tinha ido para o ralo. Então não é esse que a gente devia esperar? Que conversa é essa de Jesus? Você fez a gente acreditar aí, durante tanto tempo, que você era o Messias, você fez sinais. Nós vimos o que você realizou. Pensa nas questões que vão surgindo, né? E algumas delas ficam expressas aqui em todos os evangelhos. Todos os evangelhos mencionam esse momento, porque ele é muito importante. Ele é um momento que marca uma transição que determina onde nós depositamos a nossa esperança. Que transição é essa? O texto vai nos dizer. O texto vai dizer que Jesus Cristo estava ali andando pelo caminho. Veja, versículo 1 e 2. Ele está andando pelo caminho com seus discípulos.
num lugar que era comum. Pensa, meus irmãos, Jesus tinha acabado de saber, né, e ele já tinha dito isso lá na ceia, que aquele que colocasse a mão com ele ali, naquele bocado, né, naquele pão e naquela pasta que eles estavam ceando, haveria de traí-lo. Qual seria a reação comum de qualquer pessoa? Se você soubesse que tem um traidor junto com você, você descobriu isso, o que qualquer pessoa em sã consciência faria? Fugia. Jesus não foi lá para o norte de Israel, né, nas colinas do Golã. Ele não foi lá para o sul, né, na caverna de Adulão, né, igual o Davi, se escondendo de Saul. Jesus demonstrando o que não era óbvio. João faz questão de dizer isso. Ele vai para um lugar que era conhecido, era um vale. Esse vale, o Franklin já deve ter colocado aqui, eu lembro que da última vez ele colocou o Vale de Cedron, é aquele vale que divide o Monte Sião e o Monte das Oliveiras. Gente, é o lugar de maior trânsito. Esse lugar é onde Jesus passava corriqueiramente. Tinha amigos ali, Maria morava ali em Betânia, logo depois. Era um caminho extremamente comum, tanto para Jesus quanto para os seus amigos. Né? Quando você vai procurar alguém, onde você vai primeiro? Na casa dos parentes, não é isso? Olha o que Jesus faz, contradizendo toda a expectativa dos seus algozes. Ele vai para um lugar conhecido. E será por que João está dizendo isso para nós? Leia na sua Bíblia, olha, havia um jardim, ele entrou ali. O traidor sabia que lugar era esse, está aí no versículo 2. Ele conhecia o lugar, porque Jesus tinha o costume de se reunir ali. Gente, que história é essa? Se por um lado existe uma expectativa no coração desses judeus, desses discípulos, por outra, nós não podemos deixar de olhar para esse texto e também reconhecer que há uma expectativa de tranquilidade por parte de Jesus. Na ótica de Jesus está tudo certo. É isso que é lindo nesse texto. Na ótica de Jesus não tem que esconder. Na ótica de Jesus, o versículo 11 aí vai dizer que ele estava decidido, determinado a abraçar a vontade do Pai dele, a tomar o cálice da ira de Deus. Ele está determinado. Jesus não precisa se esconder, porque diante da morte, e dessa morte especificamente, ele não tinha que fazer nada. Por quê? Porque isso não é o fim. Isso não é a morte da esperança, mas isso é o sinal de vida para nós. É o que Jesus está querendo ensinar para os seus discípulos. Se vocês estão desesperados, e se está tudo parecendo que fugiu ao controle de Deus, o que o Evangelho está dizendo para nós aqui é que não. Tanto é que Jesus Cristo vai para um lugar que é extremamente comum. Ninguém que o procurasse teria nenhum tipo de trabalho. Ele foi para o lugar mais conhecido. Olha esse contraste entre a visão de Deus, quando a palavra de Deus está determinada no seu coração e você decide cumpri-la. É o que Jesus tem aqui diante dele. Ele está pronto para abraçar a vontade do Pai, seja ela qual for. É isso que João está dizendo. E por que esse texto é importante, gente? Eu lembro que eu preguei esse texto quando a gente estava expondo o Evangelho de João, e esse é daqueles que você olha para ele e fala assim, ixi, o que vai sair daqui? Porque parece que ele está no meio de um monte de textos, que tem muito mais conteúdo. E depois de ler esse texto, eu vi que a mensagem de João aqui, essa é a última palavra que João dá antes de Jesus ser preso. Antes de Jesus ser entregue àqueles que o matariam. E é muito importante que você perceba que o Evangelho de João está descrevendo algumas pessoas que nos representam em muitos sentidos. Muitos sentidos nós somos representados por essas figuras que aparecem aqui. Duas delas nós falaremos, Judas e Pedro. E a gente precisa ver também um contraste, tanto entre a atitude dos homens e a atitude de Jesus, nosso Deus e nosso Salvador, quanto a atitude daqueles que estão seguindo Jesus Cristo. No caso aqui, Judas é uma caricatura de muitos cristãos diante do desespero.
Da mesma forma, Pedro é uma caricatura daqueles que estão diante do desespero e demonstram uma atitude. O que a gente faz, é a pergunta que eu fiz no início, o que a gente faz quando sabe que uma situação foge do controle? Isso que o Evangelho vai dizer para nós. O que Jesus está fazendo aqui, isso é muito significativo, é recontar a história. O que Jesus está fazendo aqui, e tem uma palavrinha aqui que faz toda a conexão, está no versículo 1 ainda. Por que Jesus vai para um jardim? Você já pensou nisso? Se nós pregamos e ensinamos que em Jesus Cristo nós temos uma nova vida, a nossa esperança também é que Jesus Cristo tenha inaugurado uma nova criação. Antes eram as coisas que passaram, agora é uma era vindoura. É uma era em que Cristo reina e governa para sempre. Se a história da humanidade começou num jardim, o que João está usando aqui para ilustrar isso é que Jesus volta para esse jardim para dar início à nova criação. Está aí no versículo 1. Tinha um jardim. Jesus está contando, está recontando a história. Isso é muito importante. Por quê? Porque se o homem cai, lembra de Romanos capítulo 5? Se por um homem pecado entra no mundo, João aqui é mais sutil ainda, ele fala, olha, não é só a questão do homem, a questão aqui é o lugar. Vamos voltar, onde que o primeiro Adão caiu? Lá no Éden. Onde o segundo Adão vai fazer novas todas as coisas? Num jardim, lá no Jardim das Oliveiras. Entende a intencionalidade de João ao comunicar o que está acontecendo? Porque todos os judeus oram isso, Senhor, faz-nos voltar a Ti e voltaremos. Renova os nossos dias como eles eram na antiguidade. Mais de um salmo diz isso. E o que eles estão pedindo a Deus? Senhor, faz novas todas as coisas. Faz novas todas as coisas. Leva-nos àquele momento original em que a gente podia falar contigo face a face. É o que João está vendo. É o que João está descrevendo. É por isso que a esperança não morre. É porque a morte, nesse caso, é sinal de vida para aqueles que creem. É muito importante você perceber esses contrastes, esses detalhes que estão impressos na forma como João descreve a narrativa da redenção. Como Cristo está realizando isso? Esses elementos estéticos são importantes. Porque eles comunicam na mentalidade desses homens aqui o que Deus está fazendo na história redentiva da humanidade. Deus é Senhor da história. E se foi necessário que um homem levantasse para redimir toda a criação, nada melhor do que recontar essa história nos mesmos moldes como ela foi descrita originalmente. Veja os versos 3 em diante. Então Judas trouxe consigo um destacamento de soldados. Essa parte é impressionante. Por que o traidor? Por que Judas entra nesse momento? Judas é uma figura importante e ela simboliza muitas coisas para nós. Judas é o traidor. Judas virou sinônimo de traição. Nós temos um dia na nossa cultura, não sei aqui em São José, mas em Minas Gerais a gente bota fogo no Judas e taca pedra nele. Eu não sei se isso tem aqui. O dia que muitas igrejas fazem o Judas lá, tipo um espantalho, eu já fiz isso. E sai em procissão, leva o Judas para o alto e tacam pedra nele. Eu não sei se aqui as igrejas católicas têm esse costume, mas Judas é o símbolo da traição. E nesse caso, meus irmãos, veja, a gente precisa pensar como Judas está pensando. Judas não é de tudo um traidor ingênuo e ignorante acerca do que ele tinha aprendido. Judas perdeu a fé, mas ele não perdeu a inteligência. Não se esqueça disso. Ele perde a fé, mas a inteligência não. Tanto é que ele sabia, ele conhecia os discípulos, conhecia todo mundo que andava com Jesus, era gente simples, era gente que não tinha preparo militar. No entanto, ele me aparece com um destacamento de soldados. Sabe quantos soldados são um destacamento?
600 soldados romanos para buscar um sujeito inocente. Que história estranha. Por que precisaria de 600 homens para buscar um? Ou ele era Hércules, né? Aquiles devia estar achando que Jesus era um cara desse tipo. Ou ele era um incitador, ou ele era alguém capaz de mover as pessoas para que se rebelassem contra o império, contra quem lá que fosse. Ou seja, Judas sabia o que Jesus estava dizendo e disse até então podia ser verdade. Lembra lá de Mateus, capítulo 26? Pedro faz uma oração que não aparece aqui no Evangelho de João, mas Pedro fala assim, Senhor, manda descer do céu uma legião de anjos para acabar com esse negócio. É isso, que ele sabia que Jesus podia fazer isso. E Jesus também sabia que podia fazer. Ele fala, Pedrão, relaxa. Relaxa, porque se eu quisesse, agora, eu mandava descer, não era uma não, eu mandava descer 12. 72 mil soldados. Uma legião tem 10 mil. Eu podia, 12 mil. Eu podia ter mandar descer agora, Pedrão, era 12 legiões de soldados para acabar com esse negócio. Mas relaxa, está tudo certo. Não está escrito aqui no Evangelho de João, mas os outros evangelhos relatam o mesmo episódio e mostra que todos os discípulos sabiam do que Jesus era capaz. É isso mesmo que tinha na mentalidade dos judeus. Se o Messias viesse, ele podia dar ordem aos anjos para que esses anjos viessem e acabassem com tudo. Ou seja, Judas não perdeu totalmente a capacidade de refletir sobre a possibilidade de Jesus ser o que ele estava dizendo que era. Então, para garantir, vamos levar 600, que eu acho que vai dar, né? É a ideia do Judas aqui. Leva 600, e esses 600 chegam ali, olha que estranho, um rebelde, um incitador, e eles perguntam, né? Cadê o cara? Um judeuzinho simples, um judeuzinho de nada. Foi necessário, isso é lindo, gente, foi necessário Jesus dizer quem ele era, está aí na sua Bíblia. Quem pergunta, olha que coisa louca isso. Quem está fazendo a pergunta não é o soldado, né? Geralmente, quando a polícia bate na porta de alguém, já vem com o mandato, né? Fala que, ó, aqui é a casa do fulano, tal, cadê ele? Não. Eles nem sabiam o que eles estavam procurando. Jesus se adianta, está aí na sua Bíblia, versículo 4, fala, a quem vocês estão procurando? Quem vocês estão procurando? Outro fato que a gente não pode desconsiderar. E João está querendo mostrar isso para nós. Lembra? Lembra agora, voltando aí ao primeiro Adão. Lembra quando Adão pecou? Deus faz uma pergunta para ele. Adão, onde você está? O que o Adão foi fazer? Fugiu. Correu para trás da moita. Né? Correu para de trás da moita. Quando viu o que tinha feito, se escondeu. Olha outro contraste que João está querendo mostrar para nós. Quando o primeiro Adão é inquirido, ele foge. Quando o segundo Adão é convocado a responder, ele é quase o Clark Kent, né? É. Ele abre o S assim e fala, vem para cima. É isso que Jesus faz. Esse é homem, esse é o varão que está escrito nas Escrituras. Varão de guerra, né? Para ser bem, quase pentecostal. É isso mesmo, é isso que está acontecendo. Jesus está começando uma guerra. Ele não se esconde, ele não foge da sua missão. Ele está querendo mostrar para os discípulos que não precisa esconder. Ele está mostrando para os discípulos que se Deus está no controle, se Deus já disse que ele tem que seguir o caminho da cruz, isso não tem volta. E fica muito cristão, né, se perguntando, quem matou Jesus? E muitos comentaristas vão dizer isso. Aqui nós temos várias figuras importantes. A gente tem os discípulos, a gente tem os soldados, os romanos, a gente tem aqui a figura, lá no finalzinho, a gente vai falar disso, né, dos judeus,
representados pela elite judaica da época. Ou seja, você já deve ter, inclusive, ter ouvido essa frase. Quem matou Jesus? Né? Fomos nós. Não, está errado. Quem matou Jesus foi o pai dele. Quem matou Jesus foi Deus. É impossível matar a Deus. É impossível assassinar a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele só faria isso por amor, para cumprir a sua missão. O que nós temos aqui nesse texto, meus irmãos, é uma mensagem de esperança, para dizer que, ainda que todos os homens estejam envolvidos na morte do Redentor, ele fez isso de livre e espontânea vontade. Ele abre o peito para dizer: quem vocês estão procurando? E você sabe que existe uma regra bíblica, uma regra entre os judeus, de que quando uma expressão aparece 2 vezes ou mais na Bíblia, isso é muito significativo, preste atenção. Franklin já deve ter falado isso para vocês aqui algumas vezes. Quando aparece, ai, ai, amém, amém. Isso quer dizer alguma coisa. E olha o que João está fazendo. 2 vezes, Jesus se apresenta. Isso não pode passar batido aos nossos olhos. Jesus, ele se abre 2 vezes. Está aí no versículo 5 e 6. Quando ele olha para aqueles soldados, ele fala: sou eu. Impossível não lembrar, Êxodo capítulo 3, naquele encontro de Deus com Moisés. Moisés, eu vou em nome de quem? Senhor, eu vou em nome de quem? Moisés perguntando. Eu vou em nome do eu sou, esse aí. Há uma conexão direta com o texto da Torá que diz que Deus seria aquilo que Moisés precisasse. Irie, Axé e Rie. No primeiro momento, essa é a resposta. Qual é o seu nome, Senhor? Eu vou ser o que você precisar. Eu serei o que serei. O que você está precisando, Moisés? Essa é a tradução literal. Eu sou o que sou. Na verdade, ali está no futuro. Eu serei o que serei. Deus se colocando para Moisés, dizendo: Moisés, o que você precisa que eu seja? Só me falar. Logo em seguida, Deus aparece com o nome sagrado, o tetragrama. Ani Adonai. Ani Yud Rei Vav Rei. YHVH. Deus tem nome. E ele se manifesta assim. Olha que interessante. João não está dizendo quem eram esses soldados, mas está dizendo que quando eles ouviram isso, aqui sim, agora eu não posso deixar de perder essa piada. Aqui foi quase um culto daqueles, né, que você joga o paletó e cai todo mundo no chão. É, gente, está escrito aí, ó, não estou brincando. Ó, não é não? Versículo 6. Quando Jesus disse, eu sou, está aí, ó, eles se afastaram e caíram por terra. Ficou todo mundo assombrado com isso. É exatamente essa sensação que eles tiveram. O eu sou está dizendo, eu sou, e todo mundo cai no chão. Está aí na sua Bíblia, ó, versículo 6. Se afastaram e caíram por terra. E aí, quando eles levantam, Jesus fala, sou eu que vocês estão procurando. Está aí, ó, versículo 7. Mais uma vez ele pergunta, a quem vocês estão procurando? Eu aqui, ó. Eu. 7 e 8. É a mim que vocês procuram. Então, se vocês estão procurando a mim, deixa esses ir embora. Olha que lindo. Essa é a mensagem da nossa esperança. É que Jesus leva sobre si todo o peso, toda a dor. Ele recebeu cada cajadada daquela, cada cusparada, cada chicotada daquela no seu lugar, para se cumprir uma profecia que ele mesmo havia dito. Não perdi nenhum dos que me deste, está aí no versículo 9. Não perdi nenhum dos que me deste. Então deixa eles ir embora, porque vocês estão procurando é a mim. E para que se cumpra toda a justiça de Deus, ninguém dá conta. Olha o que está acontecendo com Judas. É assim, meus irmãos.
O Judas é essa figura que, muito mais do que um traidor, a gente precisa trazer isso para a nossa época. Lendo o livro do Jonas, e na época que eu preguei esse sermão aqui na nossa igreja, eu estava lendo esse livro, e uma frase do Jonas, lá do Inteligência Humilhada, ele diz: o racionalista é aquele que sacrifica a fé em favor da razão. É Judas. Você acha que Judas deixou de acreditar? Em momento nenhum. Tanto é que ele leva 600 soldados. Você acha que Judas não sabia o que o Messias era capaz de fazer? Sabia. Só que ele deixou de crer que Jesus era o Messias. Esse foi o erro de Judas. Então ele acredita tanto que ele faz o que muitos racionalistas fazem. Já está tudo perdido mesmo, então vou ganhar dinheiro com esse negócio. Vamos vender Jesus por 30 moedas de prata. Ele começa a pensar sem fé. Entende o racionalismo? É isso. Sem fé, a coisa vira pragmatismo. Vamos fazer render, então, já que deu tudo errado, vamos pelo menos ganhar dinheiro com esse negócio. E vende o Cristo. Ele abre mão do que cria para quê? Pela razão. Para ficar com o lucro. Porque o racionalista, ele não tem condição nenhuma de ver a Deus. Ele deixa de ver a Deus, ele quer explicar a Deus. Ele não quer ter uma relação pessoal com Deus. Ele quer olhar para o Senhor, ele quer olhar para um texto como esse e simplesmente acusar Judas de ser o traidor. Só ele. É só quem não anda com Jesus, só quem vende Jesus pelas moedinhas é que é o traidor. Não. É um pouco mais complexo. E o contraste disso vem logo em seguida, quando entra em cena aí a figura do Pedro. A partir do versículo 10. Então, Simão Pedro, olha que figura também, é um figurão, desembanhou uma espada. A gente tem que parar. Porque essa palavra no texto original não é espada. E aí a gente vê o oposto do Judas. Aqui, gente, pensa, 600 soldados, aí o Pedrão me arranca um canivete. É o que está escrito ali. É uma adaga. É doido. Ele pega o canivetinho, vou enfrentar 600 soldados preparados, armados com um canivetinho. Sem noção, não é não? É doido. É isso. Você pode ler nos comentários bíblicos, muitos comentaristas vão dizer, essa palavra está traduzida como espada, mas não é espada. E mesmo que fosse, gente, pensa, Pedro é ruim de jogo demais, né? Não sabe nem usar o instrumento. Ele olha para o cara, pensa, você vai matar um sujeito, você arranca a orelha dele, é um desastrado. Não é não? Ele não sabe o que fazer nem com o canivete que está na mão dele. Devia ser aquelas peixeiras, né? Ele sabia abrir peixe, ele está achando que vai abrir peixe com um soldado armado. É o mínimo, né, que a gente pode pensar sobre isso. Ele está achando que vai abrir peixe, vai abrir 600 peixes agora. Não, são 600 soldados preparados que podiam acabar com a vida dele ali. Essa é o oposto do Judas, né? O cara tem tanta fé, é o fideísta. Ele tem tanta fé que ele assim, eu vou orar. Tanto é que ele faz, não aqui, eu já citei, ele não fala isso aqui, mas ele cita lá no texto de Mateus. Ele acha que vai orar e vai descer anjo do céu. Né? Ele acha que vai pegar o canivete, e aí ele se sente o Aquiles mesmo. Ele quer matar todo mundo com o canivetinho mágico dele e sai dando, né, canivetada em todo mundo. Não dá para fazer isso. Não é isso. Não é isso. Jesus está dizendo para ele, não é isso, Pedro. Pedrão, relaxa, não é isso. Não é isso, Pedro. Não é isso, Pedro. E é isso que a gente precisa ouvir também de Jesus. Se está tudo sob controle, meus irmãos, e o verso 11 vai nos dizer claramente isso. Olha o que Jesus está dizendo. Põe a tua espada na bainha. Por acaso
eu não tenho que beber do cálice que o meu pai me deu? Olha a explicação de Jesus para Pedro. Pedro, não é por força e nem por violência, Pedrão. Pedro, quando as coisas estão certas e quando você sabe qual é a vontade de Deus para você, Pedrão, vai até a morte, Pedro. Abraça a cruz, Pedro. Abraça o sofrimento, Pedro, porque ele não é sinal de que a esperança morreu, Pedro. Não é a esperança que está morrendo, não é aquilo que você acha que vai acontecer comigo quando eu for. Eu já disse para vocês, eu vou ressuscitar no último dia. Jesus já tinha dito isso várias vezes para eles. Pedro é sempre assim, né? Quer lavar o pé, Jesus quer lavar o pé dele. Não, antes, está aqui no contexto, né? Quer lavar o pé. Ele fala, não, meu pé não pode lavar. Aí Jesus, Pedro, não, Pedro. Não é isso, Pedro. Cumpre a mim fazer isso, Pedro. Eu vim para servir. Ah, então lava tudo. Pedro, vocês acham que ele ia agir diferente nesse momento? Isso é lindo, né? Porque João dedica praticamente os 2 últimos capítulos do Evangelho a falar sobre Pedro. E essa é uma diferença importante para nós, porque Pedro também é, em muitos sentidos, um representante daquilo que nós somos e fazemos com a nossa fé. Em muitos sentidos. Porque ele pode ter sido aqui um fideísta. É aquele que sacrifica a razão por causa da fé, ao contrário do racionalista. Então, ele não pensa, ele olha para a realidade e fala assim, dá para matar 600 com canivete. Ele é o... né? Perdeu a lógica, a razão, ele desconectou totalmente. Já viu esses irmãozinhos que andam com a cabeça, né, só lá no céu? Assim? De vez em quando você tem que puxar eles para a terra. Irmão, tem um troço que chama realidade aqui, vamos olhar para ela. Né? Tem que ter esse equilíbrio. Pedro estava lá, né, achando triunfalista. Né? Pedro é esse sujeito, acha que só orar vai dar tudo certo e beleza, não tem que fazer mais nada. Jesus está mostrando para Pedrão, confia em mim. O negócio não é o que você é capaz de fazer. Se você fizer sem fé, você vai fazer igual Judas. Você vai me negar. E se você fizer com fé demais também, se você acreditar na fé mais do que acreditar em mim, é isso que vai dar. É aquele tipo de cristão que põe fé na fé. Né? Deposita fé na fé, não é em Cristo. Já viu? Vamos ter fé, porque tudo vai realizar. Pedro era assim, ele teve que aprender que não funciona desse jeito. A fé que é necessária, que é imputada em você, é a fé que Deus te dá. É a fé que é suficiente para você perceber o que Deus está fazendo, não é o que você é capaz de fazer. Não tem nada a ver com isso. Você não recebe fé para virar o Superman. Você não recebe fé para se transformar no guru das revelações e das loucuras que a gente é capaz de fazer. Ninguém recebe fé para isso. Recebe fé para crer. Para olhar para o que Cristo está fazendo e esquecer o que a gente é capaz de fazer. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus para nós. Você quer ter a fé renovada? Você quer ter a esperança sempre viva? Olha para Cristo. Olha para o que Jesus está fazendo. Olha para o que Jesus Cristo está realizando segundo a vontade do seu Pai. E, meus irmãos, não se enganem. Depois leia na sua Bíblia, no capítulo 12, versículo 27. Jesus estava angustiado. É a partir do capítulo 12, versículo 27, que os discípulos começam a desconfiar de Jesus. Como assim? Ele está tão certo do que vai fazer e diz para nós que agora a alma dele está angustiada. Vocês acham que foi legal passar por isso aqui tudo? Não, Jesus sabia que era pesado. Mas essa é uma diferença. E esse é um elemento importante que a fé precisa nos dizer. Lembra quando Jesus também ensinou aos seus discípulos? Quem é aquele que me ama? Quem ama Jesus? Que é a pergunta que Jesus vai fazer para Pedro aqui, 2 capítulos para frente. Quem me ama de verdade? Lembra lá do Pedro, você me ama?
Mas Jesus já tinha ensinado isso. Quem me ama? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. É por isso que essa mensagem é de esperança, meus irmãos. Esperança de que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela tem tudo o que nós precisamos para dizer o nosso destino, para onde nós estamos indo. Ainda que as circunstâncias e o mundo te digam o contrário, ainda que você abrace a morte, como Jesus está prestes a fazer aqui, se você estiver em Cristo, a esperança nunca vai morrer. Nunca morre. Porque a palavra que Ele deu é fiel. A palavra de Cristo é que sustenta todas as coisas. É a palavra de Deus que determina o que nós somos. Não é desejo, não é vontade, não é nada disso. Crente se realiza em fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ama a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. O que é amar a Deus? Obedecer a Deus. Por isso que Jesus está determinado aqui, ó. Não interessa se vai morrer. A morte se torna menor do que fazer a vontade do Pai. Entende, meus irmãos? Entende a radicalidade do Evangelho? É porque o Evangelho depõe contra a nossa miséria, a nossa pobreza. O Evangelho, ele mostra para nós, isso é que é lindo no Evangelho, como nós somos fraturados pelo pecado. Judas fez uma aposta radical pela cobiça, pela avareza. E que João está dizendo para nós aqui é que o fim disso é a morte eterna. Pedro fez uma aposta radical na sua fé. Acreditou tanto na fé que ele tinha e também não ajudou tanto, não. Todo mundo traiu Jesus. Leia lá no capítulo 26 de Mateus, que está muito claro. Logo depois desse evento aqui, ó, todo mundo deu no pé. Todos. Está achando que foi só Judas que foi embora? Todos os discípulos saíram. Todos os discípulos se esconderam. É isso que nós precisamos aprender. Se nossa fé não está no lugar certo, se o nosso amor não está no lugar certo, nós vamos fracassar no nosso cristianismo. Porque o padrão é alto mesmo. Eu preciso te dizer isso nessa manhã. O padrão de fé que nós recebemos pelas Escrituras é altíssimo. Porque é essa fé de Jesus Cristo, é por essa fé de Jesus aqui que você é justificado. É esse caminho até a crucificação que trouxe vida para mim e para você. É esse caminho de morte. É esse caminho que diz aos olhos humanos que está tudo errado, que o Deus vai morrer. É esse caminho que aos nossos olhos parece que está levando a esperança para o buraco. Esse caminho diz para nós, meus irmãos, que abriu uma nova vida. Nesse caminho você tem vida em Deus. É por isso que o Evangelho é totalmente subversivo à lógica humana. Sabe por quê? Porque a revelação mais profunda do caráter de Deus está na fraqueza. Está na morte de um inocente. Tem algo que revolta mais uma pessoa do que isso? Eu tenho uma paciente lá em Belo Horizonte, eu sou psicólogo também, para quem não sabe. E eu não sei se vocês viram aqui nos telejornais aqui, há um mês atrás, aquela morte das crianças numa cidade mineira chamada Janaúba. E essa mulher me mandou vários áudios. E chorando, e chorava, e ela dizia, ai, que injustiça. Como que alguém pode fazer isso com crianças inocentes? E eu entendi o clamor dela, o lamento daquela mulher. E aí eu mandei uma mensagem para ela, mas me lembrei disso. E uma das coisas que eu disse para ela foi exatamente isso. O Evangelho,
ele nos parece estranho, porque essa sensação que ela teve de ver um inocente, de ver uma criança sendo queimada por uma pessoa, sabe-se lá quais os motivos a levaram a fazer isso, ainda não ficou claro, né? Alguns dizem que é doença mental e por aí vai. Mas o fato em si, ele consterna qualquer um. E você, meu irmão, ao ler essa palavra, não pode passar pelo Evangelho sem entender e ter a mesma sensação, que é a sensação dos discípulos. O inocente está morrendo no lugar de pecadores. Isso que o Evangelho está nos ensinando. Esse é o poder que Paulo fala. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para constranger os poderes do mundo. Isso que o Evangelho faz, olha aí, no sofrimento Deus revela a esperança para mim e para você. Traidor é o título que todos nós merecemos quando nós desconfiamos da palavra de Deus. Não é só Judas, todos nós. Esse é o título que cabe a todos nós. Que se estivéssemos com Jesus, provavelmente nós também correríamos para algum lugar. Mas nós precisamos, já caminhando para o final, lembrar que precisamos aprender com Cristo. E a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã é essa. Abrace a Cristo. Porque se você abraçar a Cristo e o Evangelho, meu irmão e minha irmã, nem a morte, nem a pior das notícias, nem a pior das catástrofes e da miséria que você pode encontrar em qualquer lugar do mundo vai ser capaz de abalar a sua fé. Porque ela não parte dos seus méritos, ela parte do que Cristo está fazendo. Ela parte de algo que foi dado para você como um presente da graça de Deus. Então olha para Jesus como aquele que pode fazer tudo e já fez tudo por você. Diante da circunstância, o que nós podemos fazer é olhar para a morte, para a perseguição de Jesus Cristo e nunca perder a esperança. Nunca. Todas as palavras dessa Escritura são verdade. E o que Jesus vai dizer logo em seguida é isso. Ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E ele ressuscitou. Nós estamos aqui 2000 anos depois. E o apóstolo Paulo sabia disso. Ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, a gente não tem nem o que pregar. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então eu quero que os irmãos nessa manhã se animem com essa palavra. A fé, a esperança e o amor são virtudes eternas. Quando Jesus nos ensina a depositar tesouro no céu, ele está dizendo, olha, cultive essas virtudes, porque são elas que vão durar para sempre. A mensagem de João aqui é uma mensagem de esperança. De que mesmo que os homens olhem para Deus e o vejam crucificado, não é o fim da história. Porque ele vai reverter isso e vai voltar para salvar. Depois da morte, no dia da ascensão, Jesus disse, eu vou para o Pai preparar morada para vocês. E eu vou voltar. Que Deus, meus irmãos, nos conforte com a morte de Jesus e muito mais ainda com essa esperança viva de que Ele está agora diante de Deus. Agora. São 11h20. Meio-dia e 20. Ele está agora diante de Deus, intercedendo por cada um de nós. Que Deus possa te abençoar. Deus possa te fortalecer.
possa encher o seu coração dessa esperança viva, de que se você obedece a Deus, você demonstra esse amor por Deus, e você vai ser recompensado por Deus, porque Ele não é injusto. Deus não deixa dívida nenhuma com ninguém. Nenhum trabalho no Senhor é vão. Vamos orar? Deus querido, te louvamos, agradecidos pela tua palavra, que ela nos ajude a crer mais, a olhar para Cristo. Senhor, que nossas emoções sejam equilibradas também pelo Evangelho, por essa certeza firme de que o Senhor já realizou tudo na cruz por nós. Nos ajude a crer, que o teu Espírito nos ilumine e que essa palavra, Senhor, seja viva. Que cada um dos meus irmãos e irmãs aqui ame essa palavra e façam, Deus, dela o seu alimento diário. Porque esse é o alimento que nos dá a vida eterna, porque alimenta a nossa esperança de que todas as palavras de Deus são verdadeiras. Todas as palavras de Deus vão se cumprir. Tudo que foi feito, tudo que foi realizado na cruz é para o benefício daqueles que creem. Então nos ajude a crer, nos ajude a perseverar, nos ajude a obedecer e a amar a Jesus Cristo com toda a força da nossa alma. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus.